Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza. Um texto bem conhecido, bem conhecido. Está um pouco escuro o palco aqui. Um texto bem conhecido, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Quem sabe você sabe esse texto de cor, já declarou isso, já ouviu muitas mensagens com relação a esse texto. Especificamente nas 2 últimas semanas, esse texto tem falado muito ao meu coração. Ao meu coração. Há uns dias atrás, nós tivemos uma grande perda de um colega ministerial, um pastor da Comunhão Cristã Aba em Curitiba, pastor Dr. José Luiz Verde, 59 anos, um cirurgião cardíaco, né? De todos os pastores, né, da nossa equipe ministerial da Comunhão Cristã Aba, ele era o que mais ajudava todos os pastores em todas as áreas. Ele como clínico, ele como médico, nos orientando, nos ajudando. E aprove ao Senhor acolhê-lo, né? Aprove ao Senhor acolhê-lo. E não tem como nós não pensarmos no fim. Não tem como nós não pensarmos no fim. Existe um texto de Eclesiastes, capítulo 7, se eu não me engano, que diz: é melhor você estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Por quê? Porque nós, os vivos, aplicamos aquele momento em nossos corações. Aplicamos. E eu tive ali, né, muitas aplicações, porque prontamente, quando nós ficamos sabendo, nós saímos daqui e fizemos uma viagem fizemos um bate-volta até Curitiba, para estarmos ali com a família, e nós louvamos a Deus, né, por tudo aquilo que nós vimos ali. A gratidão ao Deus, da esposa, dos filhos, da igreja. Gente, uma celebração ao Senhor, em gratidão, né, em gratidão. E logo em seguida, passaram-se mais alguns dias, houve um outro óbito do pai de um outro pastor, né? Pastor Juliano, que é pastor conosco aqui, é membro aqui na Comunhão Cristã em Maringá, faz parte da nossa equipe ministerial aqui, só que eles residem em Vinhedo, São Paulo, em função do trabalho dele, ele mora em Vinhedo, São Paulo, e prontamente nós nos deslocamos e fomos até lá também, e o Juliano pediu para que eu trouxesse um princípio bíblico ali. E me veio esse texto à minha mente, né? Falei: Deus, mas o que esse texto tem a ver com esse momento, né? E houve assim, sabe, as palavras se destacaram. E eu quero compartilhar aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração através desse texto. Diz o Senhor: porque eu bem sei. Diz o Senhor: porque eu bem sei, eu é que sei. Diz quem? Diz quem? Deus. Eu é que sei. O que ele sabe? O que Deus sabe? O que está escondido diante dos pensamentos de Deus? Diante dos olhos de Deus? O que está escondido na criação? Aquilo que Ele criou, aquilo que Ele projetou? O que Deus não sabe? Hã? O que Deus não sabe? Ele sabe? Ele sabe? Ele sabe? Você tem certeza disso? Você tem convicção que o Deus a quem você ama e o Deus que ama você, Ele sabe de tudo, está no controle de todas as coisas? Glória a Deus. E Deus declara: eu é que sei, eu bem sei os pensamentos e planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Existe uma outra tradução que para vos dar o fim que você deseja. Olha só. Os planos e pensamentos que Deus tem a nosso respeito são planos bons, não de mal. E Ele quer também satisfazer até mesmo os desejos
e aquilo que você espera do seu coração. Você já teve algum desejo, de repente, pessoal? Sabe aquele desejo de repente, algo material, alguma situação, circunstâncias familiares, alguma coisa que de repente você expressou diante de Deus assim, de uma maneira, sabe, na simplicidade, na humildade. Ou você olhou para determinado lugar, puxa vida, olha só que coisa legal. E você desejou apenas em pensamento e de repente Deus, com seu carinho, com seu amor, concede aquele desejo do seu coração. E aquilo traz assim uma satisfação. Deus, eu sei que é o Senhor quem tem me dado. E nós reconhecemos que tudo que somos, que tudo que temos, provém do Senhor. A nossa habilidade, a nossa capacidade, a nossa inteligência, sabe, os nossos relacionamentos, os nossos bens materiais, tudo, Ele sabe. Ele sabe. E o texto diz isso. Eu quero motivar você a pensar sobre essa palavrinha. Né? O texto diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para vos dar o fim. Eu gostaria de levá-los a pensar sobre fim. Fim. Até que ponto essa expressão tem tomado conta do nosso dia a dia? Quando você pensa em fim, o que vem à sua mente em primeiro lugar? Morte. O que mais? Fim. Fim. Vem muitos os pensamentos, eu quero levar você a pensar sobre isso. Você deseja o fim de alguma coisa? Você já desejou o fim de alguma coisa? Você de repente tem no seu coração, espera no seu coração o fim de alguma coisa? De repente você inicia uma faculdade, você passou no vestibular, e você pensa no fim. Você espera o fim. Não, você nem começou a estudar e você já está esperando o fim. Porque você sabe que vai ser uma tarefa árdua. Vai ser uma caminhada difícil. Muitos vão dar o começo, muitos vão começar com você, mas são poucos os que concluem, são poucos os que terminam. Em tudo que nós realizamos na nossa vida, existe o começo, o meio e o fim. O começo, o meio, o fim. O fim está nas nossas vidas mais do que nós imaginamos. O que é o fim? O que conhecemos do fim? O que esperamos do fim? Eu fui ver no dicionário a definição do fim. O fim está relacionado ao futuro, aos acontecimentos e circunstâncias que estão à nossa frente. O fim está relacionado ao futuro, ao dia de amanhã. Não tem como você esperar o fim no passado. Você olhar para o passado e desejar o fim do passado. Está relacionado ao nosso presente e ao nosso futuro. E muitas circunstâncias rodeiam e influenciam. O fim faz parte do nosso dia a dia. De que forma? Estamos no fim de um dia. São exatamente 7h15. Já está anoitecendo. Estamos próximo ao fim de uma tarde. Está se findando uma tarde, está iniciando uma noite. Ou seja, o sol está se pondo e a noite está nascendo, fim de um dia. O que mais? Fim do expediente. Principalmente numa sexta-feira. Você na expectativa, e com feriado prolongado ainda na quinta-feira agora. Sexta-feira é feriado. De repente já está na expectativa, essa semana é feriado. A sexta-feira é feriado. Você nem entrou na segunda-feira, você nem começou, e você já está numa expectativa do fim da semana, do feriado, para você descansar, para você passear, para você fazer alguma coisa que você deseja, que você quer. O fim do expediente, o fim do trabalho. Poxa vida, falta 5 minutos para dar as 6 horas. Deu as 6 horas, eu vazo.
O fim está relacionado ao nosso dia a dia. O fim de uma limpeza. Sabe aquela limpeza difícil que você tem que fazer? Já faz uma semana que você deixou, foi procrastinando, mas você chega para o seguinte: eu tenho que começar. Agora tem que ter começo, meio e fim. Daí quando você termina uma limpeza, você olha assim: puxa, que bonito. Mas amanhã tem mais. O fim de uma louça para as mulheres, para nós homens também que ajudamos, né? Em casa tem uma máquina abençoada lá, que põe a louça ali, nossa. Mas até no processo da máquina, ali no processo, tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim do processo da máquina. Não adianta eu querer interromper a lavagem antes do tempo, que não vai lavar. Vai ficar engordurado. O fim faz parte do nosso dia a dia. Fim de um namoro, fim de um relacionamento, fim do filme. Ou você fica decepcionado. Mas eu tinha uma expectativa com relação, acabou o filme. Não esperava que ia acabar dessa forma. Você pensava, sabe, e de repente o filme acaba do nada, assim. Você fica naquela expectativa, e aí? Fim do culto. Qual a tua expectativa? Está demorando, hein? Esse povo não para de cantar, muita coisa, sabe? Fim do culto, sabe? E de repente alguém fica se coçando ali, e tal, ou levanta até antes de terminar, e vai embora antes do fim. O fim faz parte do nosso dia a dia. O fim faz parte da nossa vida. Mas para que o fim aconteça, é necessário um começo. Definição do fim. Momento ou um ponto que se interrompe. Um fenômeno, um período ou uma ação. Limites. Epílogo. Conclusão, encerramento, término, falecimento, morte. Qual o contexto do texto de Jeremias? Esse texto que está em Jeremias, escrito em Jeremias: eu que sei os pensamentos que penso de vocês, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, planos e pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos e pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que o povo de Israel está passando? O que o profeta Jeremias está passando para que essas declarações sejam realizadas, para que essas declarações foram escritas, foram declaradas? Eu quero compartilhar com você um pouco sobre isso. O contexto, qual o contexto? Jeremias era um profeta de Deus. O profeta fala de Deus para os homens. Era uma autoridade diante da nação de Israel. E a sua mensagem é muito específica no contexto total do livro, no contexto de Jeremias. É o maior livro da Bíblia. É o maior livro da Bíblia. A soberania e controle de Deus. Uma das mensagens fortes dentro do livro de Jeremias, ele declara a soberania, a grandeza de Deus, o controle de Deus em todas as coisas. O justo juiz que vê e sabe tudo. Não há ninguém como ele. Jeremias capítulo 10, versículos 6 e 7, por gentileza. Jeremias capítulo 10, versículos 6 e 7. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande e o poder do teu nome, grande é o poder do teu nome. Quem te temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. A soberania, a grandeza de Deus, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus forte. Versículo 10 do mesmo capítulo. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. No seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Versículo 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que sabe. Eu que sei. O título da minha mensagem nessa noite: o fim que espero.
o fim que espero. Qual a esperança sua com relação ao futuro, com relação ao dia de amanhã? Jeremias, ele reconhecia a grandeza de Deus, ele reconhecia o poder de Deus. A sua mensagem era uma mensagem pautada num Deus grande, num Deus bondoso, num Deus amoroso. E o povo de Israel, em função das suas decisões, das suas escolhas, decidiram se afastar desse Deus. Decidiram se envolver com outros povos, com outras nações, e não obedecerem os princípios e palavras de Deus, e não obedecerem a palavra de Deus. Existia uma promessa sobre a nação de Israel, que foi dada a Abraão, Isaac e Jacó, que foram dadas aos antecessores, aos patriarcas. E uma das condições que Deus colocou para o povo: olha, permaneçam na minha presença, permaneçam comigo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. E se porventura vocês se afastarem, virão outros povos e levarão vocês como escravo. Vocês serão cativos, vocês serão escravos dessas nações. Eu tenho preparado vocês para governarem, eu tenho preparado vocês para exercer domínio nas nações, no mundo, porque vocês são o meu povo, a menina dos meus olhos, o povo escolhido. Mas dentro da aliança que Deus fez com o povo de Israel, existia uma condição: se porventura vocês se distanciarem, outras nações virão, e eu vou permitir isso, em função da escolha e decisão que vocês estão tomando. E vocês serão levados, as suas famílias serão destruídas. E nós sabemos o que aconteceu em Jerusalém. Os babilônicos vieram e arrasaram Jerusalém, destruíram Jerusalém e levaram o povo de Israel cativo. Eles ficaram cativeiros, eles se tornaram escravos dos babilônicos. E esse texto que está inserido em Jeremias, o povo de Israel está no exílio. O povo de Israel, eles são escravos do povo babilônico. E é nesse momento que Deus chega para eles e fala: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Não são pensamentos de mal, mas parece uma contradição. Mas se não são pensamentos de mal, por que eu estou escravo dos babilônicos? Porque você escolheu, porque você decidiu. A escolha foi de vocês. Nós muitas vezes não entendemos algumas colheitas que nós temos tido. Algumas colheitas que nós temos colhido. Puxa vida, se Deus é amor, por que eu estou colhendo isso? Porque você semeou. Porque em algum momento você tomou uma decisão errada, fez uma escolha errada, sabe? E você fez isso por livre, espontânea vontade. Você nem consultou o soberano, você nem consultou o Deus Todo-Poderoso. E Ele te deu um livre-arbítrio e você vai e tomou aquela decisão. E ali na frente acontecem algumas situações onde você culpa a Deus. Responsabiliza a Deus pelas situações e pelas circunstâncias. E o povo de Israel estava ali, sem motivação nenhuma. Estavam tristes, cabisbaixos. Continuaram daí em função da tribulação, em função da escravidão. Eles foram mais intensos em buscar a Deus, em renovar o seu voto, a sua aliança a Deus. Começaram a cultuar mesmo ali no cativeiro, começaram a celebrar, começaram a dar ouvido aos profetas, aos homens de Deus. Começaram a se despertarem. Qual o contexto? Jeremias tinha uma mensagem da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Qual o contexto desse texto? Deus revela a sua palavra através dos profetas. Deus falava com o povo através dos profetas. Por mais que o povo desejasse buscar a Deus, a comunicação direta era os profetas. E Deus escolhia esses profetas, Deus separava esses profetas, Deus chamava esses profetas, muitos desde o ventre da sua mãe. Eram pessoas escolhidas e chamadas por Deus, representantes legais de Deus. E Jeremias era um desses homens. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Olha que lindo esse texto. Jeremias 1, capítulo 4. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo:
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Olha que coisa linda! Antes da existência de Jeremias, antes dele ser gerado, o Senhor já o conhecia. Eu que sei. O que Deus sabe? O que Deus sabe? Antes de você nascer, Deus já te conhecia. E sabia que você estaria vivendo nessa era, nessa época, nesse momento. Estaria aqui, hoje, cultuando e celebrando ao Senhor, antes da existência de todas as coisas. E ele já sabia e já tinha planos e projetos a seu respeito. E o texto diz, não são planos de mal, não são pensamentos de mal, mas de paz. De paz. Em que momento nós precisamos de paz? Quando há conflito. Em que momento nós precisamos de paz? Quando há guerra. O Brasil está em guerra, sim ou não? Não. O exército precisa ir às ruas, os soldados precisam ser convocados porque nós estamos em guerra com alguma outra nação, sim ou não? Não. Nós estamos em paz. Quando há conflito. Quando há conflito. E aonde que existem os conflitos, muitas vezes, que não são físicos, como uma guerra. Porque naquela época, era corpo a corpo, a guerra era corpo a corpo. Era lança, era espada. O confronto era olho a olho com o inimigo. Olho a olho com o inimigo. Era braçal, era na força. E a Bíblia diz que os babilônicos eram um povo furioso, era um povo de guerra, era um povo violento. Ele maltratava os seus inimigos. Ele maltratava os seus inimigos. E de repente, aquelas pessoas estão escravas e perguntam para Deus, Deus, que paz é essa? Que paz é essa? Nós somos escravos, fomos levados cativos. De que paz Deus está falando? De que paz Deus está ensinando o povo de Israel, mesmo no cativeiro? Mesmo sendo oprimido, mesmo com as tribulações e com as lutas que eles estavam passando? No domínio do inimigo. No domínio do inimigo. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, Jeremias, né? Porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Um profeta. Um profeta fala o quê? Fala de si mesmo. Um profeta fala do seu ministério. Um profeta se autopromove, dando a ênfase para si. Um profeta fala o quê? Fala a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus. Anuncia a palavra de Deus. E essa palavra traz consolo, conforto, ânimo, esperança aos nossos corações. Essa palavra traz um vigor físico, emocional e espiritual para nós enfrentarmos os babilônicos, para nós enfrentarmos muitas vezes as circunstâncias que nos rodeiam. Porque a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Nós não estamos na nossa pátria. Nós não somos dessa pátria. A nossa pátria é eterna. Em breve nós estaremos na nossa pátria. Mas enquanto estamos aqui, o mundo jaz no maligno, e situações e circunstâncias vêm para nos impedir de caminharmos, conhecemos um Deus todo-poderoso, um Deus soberano que sabe todas as coisas, e nós nos deixamos muitas vezes levarmos pelas situações e circunstâncias adversas do dia a dia, e nos desesperamos. Porque muitas vezes não conhecemos um Deus grande, um Deus poderoso, como Jeremias conhecia. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos.
para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Tudo aquilo que sair da tua boca vai ser edificado ou destruído, vai ser construído ou destruído. Tudo aquilo que sair da tua boca será as minhas palavras, e terá poder, terá autoridade para que as coisas aconteçam. É essa a vontade de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Hoje todos nós somos sacerdotes, nós podemos entrar na presença dos santos, na presença de Deus, e sermos canais exclusivos, propriedade exclusiva de Deus, para comunicarmos as boas novas, E muitas vezes essa comunicação pode ser por aqui, coisas boas. Estamos cansados de vermos tanto lixo, mas quando que nós vamos começar a fazer diferença? Verdadeiramente você crê aquilo que está sendo dito nesse púlpito? Verdadeiramente você crê que aquilo que está sendo pregado é importante para que outras pessoas recebam essa palavra? E por que nós não compartilhamos? Compartilhamos tantas outras coisas. Compartilhamos de repente a nossa empresa. Você tem uma empresa e você contrata uma pessoa lá. Você contrata, olha, mexe aqui nas minhas redes sociais. Eu preciso de um profissional na rede social, sabe, para divulgar a minha empresa. E de repente na sua empresa lá, você tem um número X de seguidores. Oi. O quanto nós cremos. O quanto nós acreditamos nessa verdade. O quanto nós sabemos que Deus sabe todas as coisas. E que os planos de Deus não é de destruição, não é de mal, não é de morte. Mas de paz, de alegria e justiça. E alegria no Espírito Santo de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser Jeremias. Nós precisamos ser profetas. Nós precisamos profetizar. Nós não estamos vivendo o fim. Muitas vezes você pensa, puxa vida, em função da minha idade, olha, eu já fiz tudo aquilo que já estava ao alcance para fazer. Não. A Bíblia diz que o fim é melhor que o começo. Que Deus tem reservado para o fim coisas melhores de quando nós começamos. Não importa a sua idade, não importa as suas limitações físicas, nós temos ferramentas hoje para proclamarmos a palavra de Deus, para compartilharmos a palavra de Deus, para testemunharmos da palavra de Deus, para convidarmos. Olha quantas cadeiras vazias, olha quantas pessoas que poderiam estar recebendo essa palavra, e essa palavra servindo de ânimo, de incentivo, de encorajamento para essas pessoas, como está servindo para nós. O fim que eu espero. Quando vai chegar o teu fim? Quando é o teu fim? Nós não sabemos. O fim do culto geralmente fica em torno de 8 horas. Falta mais ou menos uns 25 minutos. Esse nós temos o controle, a limitação. Mas se o Espírito Santo de Deus vier aqui e fizer um reboliço, a gente pode ficar 4, 5 horas aqui. Mas nós estamos preparados para isso? Verdadeiramente arde no nosso coração de nos assentarmos aos pés do Senhor, esquecemos o horário, sabe, esquecemos os limites, e verdadeiramente mergulharmos na presença do Senhor, mergulharmos na direção do Espírito Santo de Deus, temos experiências novas. Muitas pessoas vivem de experiências que aconteceu lá em 1960 e pouco, foi o ano que eu nasci, 60 e pouco, 56 anos atrás. E Deus tem coisas novas a cada manhã, a cada dia. Deus tem coisas novas. Eu sei planos e pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu sei. E a complementação do texto depois, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Você pode imaginar, Deus está escondido ao ponto de nós não achá-lo. Ao ponto de nós temos que procurar Deus. Deus está escondido? Não. É uma atitude nossa, é uma decisão nossa em buscá-lo, em amá-lo, em agradá-lo.
Sem fé é impossível você agradar a Deus. Nós precisamos misturar fé em tudo aquilo que fazemos, até mesmo numa rede social. Nós precisamos, sabe, misturar fé. Deus, eu vou compartilhar esse texto, eu vou compartilhar essa mensagem. Deus, e muitas pessoas serão alcançadas em nome de Jesus. Mas não é para a minha visibilidade, não é para que eu seja reconhecido, para que eu seja visto. É para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja estabelecido. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo cresça, avance. E que as pessoas recebam tudo aquilo que nós temos recebido. E a autoridade, olha que hoje te constituo sobre nações e sobre os reinos. Para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Deus revela a sua palavra através dos profetas. E Ele escolhe, Ele separa homens e mulheres de Deus. Não fui eu que me intitulei pastor, o Senhor me escolheu. O Senhor me chamou, o Senhor me separou. Os israelitas estavam no exílio, como resultado de uma desobediência. Deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses. Eles se distanciaram ao ponto de não reconhecerem a soberania de Deus, não reconhecerem a dependência de Deus, não reconhecerem Deus e começaram a adorar outros deuses, buscaram outros deuses. O profeta Jeremias confronta também o falso profeta Ananias, que proclamou com coragem que Deus iria libertar Israel da Babilônia em 2 anos. O povo estava no exílio, o povo estava triste, o povo estava, sabe, sem motivação nenhuma, Perdemos tudo, estamos aqui, e de repente levanta um profeta que era profeta de Deus e que começou a falar coisas que Deus não falou para ele falar. Ele viu o desânimo do povo, falei, puxa vida, temos que dar uma mexida, fazer alguma coisa para que esse povo se anime, para que esse povo se desperte, para que esse povo tenha... E daí ele começou a declarar uma profecia, ei, o nosso tempo de exílio, o nosso tempo de escravidão está terminando. Está terminando. Está no fim. Faltam apenas 2 anos. Em 2 anos, nós não seremos mais exilados, nós não seremos mais cativos. Em 2 anos, o Senhor restituirá a nossa sorte. O que aconteceu com o povo? Uhul! Ihi! Aquele que trabalhava lá na contabilidade do babilônico lá, começou a fazer corpo mole. Quer saber de uma coisa? Eu vou, falta 2 anos só, eu não vou, daqui a pouco já não estou mais aqui mesmo. Eles começaram a abrir mão e a relaxar no convívio social, no convívio familiar, no convívio ali na Babilônia. Eles começaram a desprezar o seu trabalho, começaram a desprezar a sua família, as situações, as circunstâncias, e começaram a fazer corpo mole. Por quê? O fim está chegando. O fim está chegando, mas era uma falsa informação, era uma falsa profecia. E aquelas pessoas se deixaram ser enganadas por aquelas mentiras. E o profeta Jeremias, ele confronta os falsos profetas. Jeremias capítulo 28, versículos 1 e 3. Jeremias 28, 1 e 3. No mesmo ano do princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º do 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo... Falou o quê? Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo... Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. E aquilo trouxe um êxtase, trouxe uma alegria, trouxe um despertamento, trouxe até mesmo um avivamento no coração das pessoas. Trouxe uma esperança no coração das pessoas. Trouxe uma esperança. Nós não seremos mais cativos. E aquela notícia
sabe, vazou, aquela notícia viralizou entre os judeus. Viralizou. E o que aconteceu? Jeremias 28, versículo 6. Disse, pois, Jeremias, o profeta, amém, assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizastes, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora essa palavra que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Muitas profecias foram declaradas e aconteceram em função da desobediência do povo de Israel. Agora você que está profetizando, Deus não é Deus de confusão, Deus é soberano. E isso só será validado se isso acontecer verdadeiramente. Porque nós não temos mais tempo de sermos enganados. Nós não temos mais tempo de errarmos nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Nós não temos mais tempo de estarmos com os nossos braços, sabe, vacilantes em trabalhar, em fazer a obra do Senhor. Não temos mais tempo disso. E o texto continua, no versículo 15. Disse Jeremias o profeta, ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Olha o texto. Você não foi enviado por Deus. As palavras que você trouxe, a profecia que você trouxe, não veio da parte de Deus. Isso trouxe esperança ao coração das pessoas. Esperança do fim do exílio, o fim da escravidão, da realização das promessas do Senhor. Isso são mentiras, para que as pessoas colocassem as suas confianças em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás esse ano, porque pregastes rebeldia contra o Senhor. Aquelas pessoas acreditaram naquela mentira, ao ponto de se rebelarem contra o profeta Jeremias. Tomaram aquilo como verdade. Aquilo foi semeado para promover confusão, para promover rebeldia, rebelião. E o Senhor vem e fala com Ananias. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. E com a morte dele, toda a nação viu, epa, precisamos ouvir a Deus. Precisamos conhecer a Deus. Não temos mais tempo de sermos confundidos e nem enganados. Ao Deus que nós servimos é um Deus soberano, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que pode todas as coisas. Jeremias, após desmascarar a falsa mentira e o engano, então declara as promessas que lemos. Após ele desmascarar, após ele exaltar um Deus grande, um Deus soberano, após saber ele trazer, olha, Deus está conosco. Ele declara, Deus conhece, Deus sabe os pensamentos que Ele tem a vosso respeito. Não são pensamentos de destruição, não são pensamentos de mal, mas de paz. Repete comigo, paz. Repete comigo, paz. Deus realmente tem um bom plano para os israelitas. E é um plano que lhes dará esperança e um futuro próspero. Mas antes de declarar essa promessa, Deus pede algo. Antes de declarar essa promessa, se você vê no mesmo capítulo, do capítulo 29, os versículos anteriores, vamos ver o que Deus pede para a nação de Israel. Olha o que Deus pede para a nação de Israel. A partir do versículo 1. Jeremias 29, a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel,
a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitais nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Aonde que eles estavam? Aonde que eles estavam? No exílio, como escravos. E qual é a orientação de Deus? Não fiquem cabisbaixos. Aquele a quem vocês servem é um Deus poderoso, e vocês precisam se multiplicar, vocês precisam crescer, vocês precisam, porque é esse o projeto de Deus para o povo de Deus. Você percebe que os jovens hoje não estão casando mais cedo? E muitos jovens nem querem casar. Quando que uma mulher está preparada para ter filhos? Na velhice? Quando o homem está preparado para ser pai? Para ter um pique de criar 3, 4 filhos? Na velhice? Meu Deus, esses dias fiquei com meus netos 1 semana, 2, em casa. O André pediu: papai, pode ficar com a Rafaela e com o Daniel? A Aline vai arrumar a mudança em Curitiba, né? Vai arrumar a mudança em Curitiba, e eu já estou trabalhando, ele, né, conseguiu um trabalho em Blumenau. Você pode ficar? Claro, imagine, eu sou jovem, sou jovem, né? Falei: Rosana, que desafio, que você, não, foi ele que me pediu, vamos lá. Aí pedimos ajuda da minha mãe, da Maria do Carmo. Meu Deus, nós não demos conta. Eu chegava em casa virada de perna para o ar. Falei: mas Rosana, o que é isso, as crianças? O fuça-fuça, o Daniel fuça-fuça e puxa e faz e mais. Gente, tem idade para criar filhos. Tem idade. Agora, os jovens casais, o que eles pensam para não ter mais filhos? Mamon. O dinheiro. Mamon. Deus é soberano? Deus é grande? Não, você não conhece o teu Deus. E você limita o número de filhos. Você limita o número de filhos. Em situação da Babilônia, daquilo que a Babilônia, as informações que a Babilônia diz, as informações que o mundo diz, as propagandas, as mentiras enganadas que o mundo diz, de como nós educamos os filhos, de como nós constituímos uma família, de como, sabe, de como, e nós não conhecemos. Nós somos direcionados pelas más notícias, pelas falsas profecias. Muitas vezes, profecias falsas, onde pessoas vêm e entregam uma palavra de você, e você direciona os teus negócios, você direciona as tuas decisões, não consulta a palavra de Deus, se aquilo provém de Deus, e você já sai fazendo. E de repente é o falso profeta que entregou, e aquilo não dá certo. Deus, que Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Você não tem um discernimento, sabe? Você não conhece a palavra de Deus. A nossa vida está pautada na palavra de Deus. Todas as nossas decisões precisam estar pautadas na palavra de Deus, na revelação da palavra de Deus. Eu estou trazendo um texto bíblico que muitas vezes nós usávamos esporadicamente, sabe, como rema. Não, esse texto é rema, mas você viu o contexto? Eles estavam exilados, eles estavam escravos. É isso que você quer para você? Não, pastor, eu só quero o versículo lá que fala que tá, né? A gente tira um texto, sabe, e faz doutrinas. E começa a tomar decisões pautadas, sabe, e não conhece o contexto, não conhece tudo aquilo que está acontecendo, não conhece. E aí, antes de Deus falar: eu que conheço, eu sei os pensamentos e planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Antes disso, Deus dá uma orientação ao povo.
aí no exílio, levantem a cabeça, sejam felizes, curtam a vida, tenham esposas, tenham netos, deem os seus filhos, as filhas dos israelitas, multipliquem, cresçam aí no exílio, sejam fortes, sejam os melhores trabalhadores, façam diferença, chegue no horário, faça com zelo, faça para o Senhor, não murmure, não reclame. Muitas vezes, é que você não conhece, o meu patrão é ímpio, não tem Jesus no coração, mas nós não somos deste mundo. A nossa dependência está no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder. E Deus começa a declarar sobre o povo de Israel um ânimo, um incentivo. Ei, vivam a vida, vivam a vida. Não se preocupe, não fiquem ansiosos com o fim. Em 2 anos isso não vai acontecer, isso é mentira. Isso é mentira. Casem. Irmãos, é uma bênção o casamento. Irmãos, é uma bênção o casamento. Jovens, é uma bênção o casamento. E é Deus que escolhe para você, sabe, no momento certo, na hora certa. Quando o teu corpo estiver preparado para você ter filhos, quando você, jovem, tiver, sabe, uma cabeça boa para prover o alimento, para prover o sustento da tua família. Irmãos, eu casei com 20 anos, minha esposa tinha 18 anos. Eu não me arrependo, vamos fazer 36 anos de casamento. Eram 2 meninos. Eu tive que me emancipar para comprar meu apartamento, porque não tinha 21 anos ainda. Meu pai me emancipou para poder comprar meu apartamento. Mas Deus tem sido tão bondoso, tão carinhoso conosco, nesses anos todos, sabe, nós faríamos tudo de novo. Foi maturidade, nós conquistamos, nós avançamos juntos. As lutas, as situações, as circunstâncias, o contexto financeiro nos abateu, nos entristeceu muitas vezes, sim, mas nós estamos juntos. É melhor ser 2 do que 1. É melhor ser 2 do que 1. E uma história linda, onde o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado, onde a soberania de Deus. E as situações e circunstâncias, sabe, o dólar, a inflação, e isso, aquilo, o aluguel, pare com isso. A nossa dependência está no Senhor e na força do seu poder. Avancem, trabalhem, cresçam, multipliquem. Nós estamos aqui para estabelecer o governo de Deus, o reino de Deus. Não estamos pautados e alicerçados no contexto financeiro, de dinheiro, e isso e aquilo. E sim na disposição, na habilidade que Deus tem nos dado para trabalhar, para fazer, para realizar. E o texto continua, versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, enviei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Irmãos, eu quero ler esse texto de novo. Meu Deus! Procurai a paz da cidade para onde vis transportar. Tem outro texto. Deus nos trouxe para Maringá. Deus nos transportou para Maringá. E essa terra é uma terra que mana leite e mel. Essa terra é uma terra abençoada. E você precisa declarar isso. Você precisa crer nisso. Você precisa internalizar isso. Foi Deus que te plantou nessa cidade. E muitas vezes nós não temos paz, porque nós não acreditamos que foi Deus que nos colocou aqui. Não acreditamos que foi Deus que nos trouxe aqui. E murmuramos e reclamamos por tudo. Nada dá certo, por causa da insatisfação no teu coração. Insatisfação. Você está insatisfeito com o teu trabalho, está insatisfeito com a tua cidade, está insatisfeito com o teu vizinho, está insatisfeito com o teu cachorro, esse cachorro não para de latir, uma hora eu vou matar esse cachorro, está insatisfeito com o mundo. E Deus não tem nada a ver com isso. A insatisfação gera murmuração. E você, como profeta, você começa a declarar palavras de maldição sobre a tua família, sobre a tua mulher, sobre o teu trabalho. Meu Deus!
Deus nos transportou para Maringá. Deus tem criado raízes. Deus nos tem dado raízes nessa cidade. E nós vamos crescer, multiplicar. Os filhos dos nossos filhos vão nascer nessa cidade. Agora é o seguinte, você tem que trabalhar para o reino de Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estou no versículo 7, você está recebendo essa palavra? Irmãos, eu não estou bravo, tá? Eu não estou bravo. Esses dias o Pio chegou para mim: Marco, eu tenho uma palavra de Deus para você. Oh, Deus. Marco, é o seguinte. Relaxa. Como assim, Pio? Conta uma piada. Que às vezes a tonalidade da tua voz dá a impressão que você está bravo. E as pessoas têm medo de você, daquilo que você está falando. Irmãos, eu sou profeta, eu sou do bem, eu não sou do mal. Sou profeta de Deus, eu quero o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero o melhor de Deus para a sua vida. Eu tenho essa tonalidade desde pequeno. Eu sempre ouço, você é radialista, você trabalha com programa de rádio. De repente, um dia eu vou trabalhar com programa de rádio. Não, eu não sou radialista, eu sou comunicador da palavra de Deus. Eu ouço essa voz de trombeira para comunicar a palavra de Deus. E esses dias eu encontrei os adolescentes aí, né? Fiz um casamento e encontrei os adolescentes e de repente, Marco, quando você pegava o microfone, eu tremia. Mas o que era? Era medo. Não. Ficava aquele silêncio no auditório de 200, 300 adolescentes. Irmãos, Deus conhece o meu coração. O quanto isso está sendo rema para mim. O quanto num momento tão difícil, com o pai de um colega ministerial ali, morto. A família ali. Para eu falar sobre o fim. Mas o fim dele já está definido. Ele já está com Jesus, salvo, remido. Mas a nossa esperança, qual o fim que você espera? Quando você pensa no teu futuro, aonde que você quer chegar? E Deus nos dá algumas orientações, direções aqui, sabe, no contexto familiar, Não dê ouvidos para a Babilônia, para aquilo que a Babilônia está dizendo. Cresçam, multipliquem. Isso não é só crescimento, sabe, é matrimonial de filhos, é filhos espirituais. Gerar filhos espirituais. Se você é jovem e tem condições ainda de gerar filhos naturais, faça isso. Mas filhos espirituais, os filhos são herança do Senhor, os filhos são presente do Senhor. E nós limitamos, nós restringimos a ação de Deus sobre as nossas vidas. E o que Deus faz? Deus respeita. Eu que sei. Você coloca, Deus, eu que sei o contexto que eu estou passando, a situação que eu estou passando, eu direciono a minha vida. Senhor, é comigo, deixa comigo. Tá bom, e Deus deixa. E aqui o texto também fala da cidade onde Deus nos plantou. Da cidade. E o texto diz, procurai a paz. Procurai o quê? A paz. Essa cidade não é boa. Essa cidade é tudo muito caro. A gasolina dessa cidade, olha, existe uma entre os postos, como que é um cartel. Existe uma... Procure a paz. Seja comunicador da paz. Fale da paz. A paz está em quem? A paz é quem? A paz é Jesus. Aqui não dá, aqui não pode, aqui não isso. Você não acredita. Orai por ela, ao Senhor. Ore pela sua cidade, ore por Maringá, ore pelos governantes. Não fale mal do prefeito, não fale mal dos vereadores, não fale mal do teu patrão, não fale mal da tua profissão, não fale mal do teu trabalho, não fale mal do teu pastor, não fale mal da tua igreja. Ore ao Senhor, declarando paz. Ore ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz.
Porque na paz da nossa cidade, na paz da nossa família, na paz do nosso trabalho, independente das circunstâncias, mesmo estando escravo, exilado, sendo oprimido pelos babilônicos, eu tenho paz. Mesmo não tendo os recursos financeiros para pagar as contas, eu tenho paz. É uma leve e momentânea situação. Isso vai passar. E eu declaro paz sobre o meu trabalho. Paz sobre o trabalho das minhas mãos. Paz sobre a minha profissão. Paz sobre a minha cidade. Paz sobre a minha família. Por mais que a minha esposa, por mais que os meus filhos, por mais que meu filho esteja sendo rebelde, por mais que meus filhos estejam sendo desobedientes, eu declaro paz. Mas muitas vezes nós levamos os nossos filhos para os babilônicos tomarem conta. Para os babilônicos direcionarem a nossa vida. Entregamos os nossos filhos para que os babilônicos, para que o conhecimento da Babilônia, para que o conhecimento dos homens, sabe, direcione a nossa vida. Eu não sei como lidar com o adolescente, eu não sei como lidar com o jovem, eu não sei como educar a minha filha, eu não sei como educar a minha criança, eu não sei. Eu que sei, diz o Senhor. Eu sei, diz o Senhor. Quando vocês me buscarem de todo o coração, eu me revelarei a vocês. Eu me mostrarei a vocês. E trarei os resultados, trarei as respostas de uma maneira sobrenatural. 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 Gente, eu estou falando do texto de Jeremias. Antes do texto da promessa. E o texto continua. Ore pela paz. Porque na sua paz vós tereis paz. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os envieis, diz o Senhor. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado que no meio de vocês existem pessoas que estão falando, que estão direcionando, trazendo algo que não é da parte de Deus. Trazendo divisão, trazendo confusão, trazendo rebeldia, trazendo, sabe, separação. Irmãos, esse ano muitas pessoas saíram da igreja. E eu fui atrás de algumas dessas pessoas. Irmãos, mentiras. Essas pessoas deram ouvidos e se distanciaram. Mentiras. Inverdades. Situações que muitas vezes você fica, Deus, Senhor, nós não precisamos nos defender. Porque nós temos um Deus soberano que sabe todas as coisas. Esses dias eu ganhei de presente, né, de um casal do grupo familiar. Eu sou do bem. Me deram uma camiseta. Eu sou do bem, eu não sou do mal. Mas estudando a palavra de Deus, sabia que Jesus tinha que provar para as pessoas que ele era do bem? Jesus se manifestou ali para provar o reino de Deus, de que ele era o enviado de Deus, e as pessoas não creram. E mesmo assim algumas pessoas falaram, você é do inferno, você é do diabo. Você é de Beuzebu, Beuzebu está nas tuas ações. Beuzebu, Jesus passou por isso. Por isso que o nosso foco não é nos defendermos, não é nos justificarmos. Não é nos defendermos, não é nos justificarmos. O nosso foco está em Deus e na obra que Ele tem confiado nas nossas mãos. Deus nos plantou nessa cidade e nós vamos crescer, nós vamos nos multiplicar, nós vamos avançar juntamente com as demais igrejas e cristãs evangélicas nessa cidade. E nós vamos fazer diferença em Maringá, no Paraná, no Brasil e no mundo. É esta a vontade de Deus. É esta a vontade de Deus. E o texto continua. Versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Gente, quantos anos? Quantos anos? Ia passar uma geração. E o falso profeta estava prometendo quanto tempo? E com a palavra de Deus, aquelas pessoas tiveram ânimo em crescer, se multiplicar e abençoar a Babilônia.
abençoar aonde que está pisando os meus pés. Não importa o teu ambiente de trabalho, não importa quem está trabalhando, não importa quem está fazendo, sabe aonde pisar as plantas dos teus pés. Aquele lugar é abençoado pela tua presença, por aquilo que o teu Deus é, através de você. Através de você. Você recebe isso? Assim diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente passados 70 anos na Babilônia, vocês visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei, agora que entra o texto. Não fica mais fácil de entender todo o contexto? E não tem como trazer aplicações práticas para nós? Não é gostoso a palavra de Deus? Não é viva a palavra de Deus? Agora Deus declara uma promessa, Deus declara algo lindo para você, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Os planos e pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz. A mesma paz na tua cidade, na tua família, no teu trabalho, sabe? Naquilo que você faz na igreja, no ministério. Eu te dou paz, a minha paz te dou. Não vou lá dou como a Babilônia dá. A minha paz eu te dou. A paz é uma pessoa, a paz é Jesus Cristo. A paz é Jesus Cristo. E eis que pensamentos tenho a vosso respeito, de paz e não de mal, para dar o fim que espera. Qual o fim que nós esperamos? A paz em Jesus, a direção de Jesus em tudo aquilo que realizamos. A convicção, Deus me trouxe para Maringá. As portas estão fechadas, cerradas. Deus me plantou em Maringá. Este é o meu lugar. Eu sou profeta nessa cidade. Deus me plantou nessa cidade. O governo de Deus está sobre a minha vida, sobre o trabalho das minhas mãos. Eu vou ser próspero, eu vou ser abençoado. Eu já sou abençoado nessa cidade. É uma leve momentânea situação. É uma leve momentânea situação. O texto continua. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-á de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Eu te abençoarei, eu te abençoarei, eu te darei paz. Você recebe essa palavra? E para encerrar, a equipe do louvor pode subir, por gentileza. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 10. E eu quero encerrar. Jeremias capítulo 17. Qual que é o título da mensagem? Qual que é o título da mensagem? Quem espera? Eu. Qual é o fim que você espera? Deus está falando com você e dando algumas diretrizes, algumas orientações para que você tenha paz. Para que você tenha paz. Paz no seu lar, paz no seu trabalho, paz na sua cidade. Paz, paz. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Meu Deus, o tempo passa rápido, hein? Assim diz o Senhor. Quem diz? Quem diz? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? É o mesmo Deus que estamos falando? De Jeremias? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Eu que sei, Ele sabe tudo que está acontecendo, tudo que você está passando. Ele que sabe, Ele sabe. Assim diz o Senhor:
Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não confie na sua própria força, não confie em pessoas, não deposite a sua confiança em homens. Maldito o homem que confia no homem. A nossa confiança está no Senhor e na força do seu poder. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos no deserto, e na terra salgada, inabitável. Quando a nossa confiança não está no Senhor, a nossa vida é seca. A nossa vida é um deserto. Muitas vezes você, Deus, o que está acontecendo? Olha lá, aquele irmão acabou de se converter agora, olha lá, o que está acontecendo? As portas estão se abrindo, isso está acontecendo aquilo. Confiança. O segredo é em quem nós temos depositado a nossa confiança. Em quem verdadeiramente nós temos entregue as nossas vidas. Confiando. E o texto continua. Bendito o homem que confia no bem-abençoado. Abençoado, você não vai ser abençoado. Você já é abençoado. Você não vai ser abençoado. Você já é abençoado porque você confia no Senhor. A Bíblia diz que você é bendito do Senhor. Que confia no Senhor. E cuja esperança, e cujo futuro, e cujo fim é o Senhor. O nosso fim, a nossa esperança, o nosso dia do amanhã é o Senhor. Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso não estar. A minha confiança é o Senhor. A confiança para minha esposa, para os meus filhos é o Senhor. E a força do seu poder. Nós muitas vezes nos preocupamos com tantas situações, com tantas circunstâncias com relação ao futuro. E deixamos de confiar, de acreditar que Ele sabe todas as coisas. Bendito, abençoado é o homem, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Quem é a fonte de água viva? Jesus Cristo é a fonte. Jesus Cristo é a fonte de água viva. Uma árvore que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Olha que coisa linda. O texto está dizendo, as lutas, as situações vão vir, os babilônicos vão se levantar, as oposições, calúnias, difamações, finanças, sabe, vai vir. Mas a nossa confiança, a nossa raiz está no ribeiro. E aquele ribeiro nos alimenta, nos fortalece no dia da sequidão, no dia da seca, no dia da dificuldade. Nós somos cheios pelo ribeiro, cheios pela fonte de água viva que é Jesus, cheios pela palavra do Senhor. E outra, mesmo na sequidão, nós não deixamos de anunciar, de pregar, de evangelizar, de falar do amor de Jesus para as pessoas. Já aconteceu com você? Você falando algo para alguém, que de repente fala, meu Deus, isso hoje não é uma realidade para mim. Você começa a ser usado por Deus, e você começa a animar aquela pessoa, incentivar aquela pessoa, daí você vê que aquela palavra é para você. Aquilo que você está falando é para você. É para você. Deus, o justo vive por. Sem fé é impossível você agradar a. É por fé, Senhor, que eu lanço essa semente da Tua palavra. E quero abençoar o meu irmão. Eu quero abençoar essa vida, Senhor. Eu quero abençoar. E é dando o que você. É dando o que você. E Deus vem e faz. Porque a raiz está no ribeiro. A raiz está no ribeiro. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O coração do homem é enganoso. Se tem que guardar, guarde o teu coração. O teu coração é enganoso, vai trazer engano, vai trazer, sabe, decisões erradas, escolhas erradas. Cuida do teu coração. O coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Eu. Quem conhece o coração do homem? Eu, o Senhor. Quem conhece o teu coração? Deus conhece o teu coração. Esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha o segredo aí. Sabe aquela tribulação que você está passando hoje? Foi frutos das tuas atitudes erradas. Deus não tem nada a ver com isso. Vou repetir esse texto. Presta atenção. Eu, Senhor, esquadrinho. Conheço. O que é esquadrinhar? É um raio-x. Eu conheço a tua motivação, eu conheço o teu coração, eu conheço você, por que você faz o que você faz, eu conheço o coração de vocês, porque vocês estão aqui na frente, eu conheço, Marco Aurélio, o teu coração, porque como o teu coração está aqui pregando, eu conheço o esquadrinho, não tem nada que você consiga esconder diante de Deus, nada, nada, nada. Eu conheço, eu esquadrinho o coração dos homens. O coração eu provo os pensamentos. Ele nos prova, se verdadeiramente nós o reconhecemos, se nós verdadeiramente confiamos nele, ele nos prova, ele nos prova. E nós temos sido aprovados ou reprovados? Aprovados. Nós temos sido aprovados. Aprovados como obreiros, como discípulos, como servos do Senhor, nós temos sido aprovados. Senhor, pode ver o meu coração. Deus, veja o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho bom. Eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo as tuas ações, segundo as tuas atitudes, segundo o fruto das tuas ações. Mas pastor, tá bom, eu estou colhendo agora aquilo que... Ok. Chega diante de Deus e fala: Deus, lá atrás eu tomei essa decisão errada, fiz essa escolha errada, me perdoe, eu não tinha essa consciência. Senhor, eu quero declarar um novo tempo. Senhor, eu quero declarar uma dependência, Senhor, sabe, completa do Senhor, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Eu não vou saindo fazendo a força do meu braço. Eu não vou tomando as decisões. Senhor, 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 estenda a sua mão. Senhor, estenda a minha raiz até o ribeiro, até a fonte de água viva. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Mesmo assentado, fecha os teus olhos. Tem alguém no nosso meio que quer entregar o controle total da sua vida, do seu trabalho, de tudo que você é, de tudo que você faz, de tudo que você quer entregar nas mãos do Senhor? Tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida? Faça um sinal com a sua mão. Amém. Pode abaixar, pode abaixar. Quer entregar a sua vida? Mas de repente você já é cristão, não, mas sabe, você quer uma postura nova. Deus trouxe a você esse entendimento, Deus trouxe a você essa revelação, algo falou com você de uma maneira diferenciada, diferente, sabe, é uma decisão, é uma escolha. E você quer confiar, esperar, entregar o teu fim e a tua esperança no Senhor e na força do seu poder. Em confiar no Senhor. Bendito, abençoado é o homem que confia no Senhor. E ter um fim que você espera, direcionado por Deus. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? De repente você nunca fez isso publicamente. Amém. Amém, é isso aí. Amém, amém, isso aí, você entendeu. Não importa o tempo de cristão que você seja, não importa, não é isso que nós estamos falando. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração? É uma postura, é um diferencial, é uma mudança, Ninguém está prometendo você que os babilônicos, você vai sair do meio da Babilônia. Não, você vai ter paz no meio onde você está. Você vai ter alegria, você vai ter satisfação, você vai ter água viva do ribeiro, satisfazendo, direcionando os teus negócios, direcionando a tua vida, direcionando a tua família, direcionando a tudo. Porque Ele sabe muito bem o que precisa ser feito. Mais alguém? Mais alguém?
Existem pessoas onde estão fervendo, amém, pode abaixar, amém, pode abaixar. Mesmo membros aqui da igreja, mesmo membro aqui da igreja, nós precisamos disso, precisamos disso. E você está preocupado em se expor? Você está preocupado que os outros vão pensar? Seja um profeta na sua vida. Eu quero algo novo. Nós vamos usufruir de algo novo. Nós vamos avançar. Nós vamos conquistar. Nós vamos. E isso se estenderá à tua família, aos teus filhos, aos teus netos, às próximas gerações. As ações e atitudes que você tomar agora, os teus filhos vão colher. Vão colher. Eu sei que tem mais pessoas. Todos estão com seus olhos fechados. Só levante a sua mão. Aqueles que já levantaram, só levante a sua mão. Amém, pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão e eu quero orar com você. Amém, pode abaixar. É o Senhor. É a voz do Senhor. É a palavra do Senhor. Eu quero orar por vocês que levantaram a mão. Tem mais alguém? Amém, pode abaixar. À minha direita, pode abaixar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Tu sabes, Senhor, a motivação dos nossos corações em termos levantado, Senhor, a mão e declararmos, Senhor, que a nossa confiança está no Senhor. Temos muitas vezes realizado e procurado realizar, Senhor, obras, Senhor, nas nossas próprias forças. Deus, nós nos rendemos à Tua voz. Ouvimos, estamos ouvindo a Tua palavra. E essa palavra, Senhor, ocasiona transformação, mudança, ação e atitude. E eu quero abençoar, meu irmão, a tua atitude de ter levantado a mão. Eu quero abençoá-lo com toda sorte de bênção espiritual. Até mesmo você que não levantou a mão, mas que desejou levantar a mão, eu quero declarar: você é abençoado. Você é abençoado. E você vai ver a diferença para aqueles que servem a Deus e para aqueles que não servem a Deus. Você é um profeta na sua vida. O fato de você no seu interior, na sua mente, declarar: Senhor, eu quero, eu desejo verdadeiramente confiar no Senhor e na força do seu poder, você sairá daqui. Você sairá daqui diferente. Deus, em fé nós lançamos a semente da Tua palavra. E eu creio, Senhor, que essa semente caiu em solo fértil, em solo bom. Eu quero declarar paz. Irmãos, eu quero declarar como autoridade, como profeta nessa igreja, eu quero declarar paz na comunhão cristã Aba em Maringá. Todo espírito de confusão, todo espírito de manipulação, todo espírito de mentira, todo espírito de influência negativa, toda falação, eu quebro e desfaço agora na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. É na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos tempo para essas picuinhas. Deus, é na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que eu declaro um novo tempo para a comunhão cristã Aba em Maringá. Um tempo de crescimento, um tempo de frutificação, um tempo de avanço, um tempo de multiplicação, um tempo de governo, um tempo de influência. Eu quero declarar em nome de Jesus, como profeta dessa igreja, como homem de Deus dessa igreja, eu quero declarar a prosperidade do teu trabalho. Basta esse tempo de deserto. São muitos anos, meu irmão, de deserto. Basta esse tempo de deserto. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus a frutificação espiritual. Eu quero declarar a frutificação natural. Eu quero declarar a frutificação do trabalho das tuas mãos. Eu quero declarar o avanço do reino de Deus. Eu quero declarar as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, a aliança que o Senhor tem conosco, como teve com Abraão, sobre a tua vida e sobre a tua descendência. Basta. Eu quero declarar paz, eu quero declarar alegria, eu quero declarar alegria no Espírito Santo de Deus, eu quero declarar justiça, eu quero declarar abundância, eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, a manifestação da paz. A paz que excede todo entendimento. Que o Deus de paz vos dê paz sempre e em todo momento. Que o Deus de paz, que o Deus de paz vos dê paz sempre e em todo momento.
Obrigado, Jesus. Vamos ficar em pé. Águas vou atravessar, fogo não me queimará, não vou temer, não me deixará. Medo não dominará, trevas irão recuar, não vou temer, não me deixará. No calor da batalha, sim, eu sei que nunca me deixou. Do céu vem o comando, bradando, o reino de Deus chegou. Fogo não me queimará, não vou temer, não me deixará. Medo não dominará, trevas irão recuar, não vou temer, não me deixará. No calor da Deus abençoe. Vamos comer um pastel quentinho lá, hein?